como que era para a senhora assim, administrar essa vida de jovem, solteira? A senhora pensava muito em ter namorado depois que terminou com aquele seu? Como foi essa parte assim, da tua vida? Então, quando quando terminou tudo, eu fiquei aliviada, mas também triste. E um belo dia eu estava bem chateada ali, também pensando, nossa, eu gostava tanto desse rapaz, não deu nada certo, as minhas, né, tentativas de converter ele, de trazer para perto. E aí a minha irmã me viu triste, assim, ela falou assim, Laura, escreve num papel todas as características de caráter que você gostaria de ter num homem, né, para você casar e tudo. Porque esse rapaz nada a ver com você, né? E tudo mais. Eu falei, tá bom, vou escrever. E comecei a escrever, até podia ter procurado lá em casa para trazer, não lembrei. Mas aí eu tenho até hoje esse papelzinho. Eu escrevi. Acho que a única coisa que eu tinha escrito física mesmo era alto. Olha só. E, né, o Zé Alto, Olha lindo, só. né? Mas nem escrevi tudo isso. Mas eu escrevi de caráter mesmo, uma lista grande. E coloquei, assim, também, que tivesse um trabalho diferente. Anotem isso. Grava essa frase aí. Coloquei a data, né, lá, tal. E daí, nisso, eu guardei aquele papelzinho e falei assim, que besteira, né? Tô fazendo só porque minha irmã insistiu. Tá bom, vou guardar. E aí, nisso, eu falei, Deus, eu não quero escolher mais. Que hora que o Senhor escolha para mim. Eu quero buscar o Senhor e o Senhor vai acrescentar o marido também na hora certa, que demore 1 ano, 2, 3, 10, 20, tempo que for. Eu não vou escolher mais. Quero que o Senhor escolha, assim, claro que Deus dá o discernimento para a gente escolher, mas no sentido, assim, de que não vai ser eu que vou estar lá na minha força buscando de qualquer forma. Queria que o Senhor escolhesse e me desse discernimento para aceitar essa escolha. E daí foi quando um casal de amigos dos meus pais, que são pastores, eles estavam em missões na Jocum, lá em Porto Velho, conheceram o Zé Bene. Já quer que fale dessa parte ou depois? Pode falar. E aí conheceram ele e estavam lá um tempo, e daí um dia a Márcia, que é nossa amiga, lá, amiga dos meus pais, falou, Laura, conheci um rapaz aqui em Porto Velho, acho que você vai gostar dele, ele é tão gente boa, né? Você vai gostar, ele é engraçado e tal. E eu nem... Tinham 6 meses que eu tinha terminado, assim. Eu falei, não, tudo bem, né? Posso conhecer como amigo. E aí ela nos apresentou e a gente começou a conversar por e-mail. Tinha MSN, né? E o WhatsApp... Nossa, não é dessa... Não, eu sou, por incrível que pareça. MSN, WhatsApp... MSN eu sou, agora e-mail eu não conversava muito, não. Foi a primeira conversa nossa, foi por e-mail. E aí ele que me mandou o e-mail. Aí ela falou para mim, fez a parte dela comigo e foi lá falar com ele. Zé Bene, eu tenho uma menina lá, filha dos meus amigos, você vai gostar dela, ela é gente boa, não sei o quê. Aí tá. Ele, tudo bem, Márcia. Aí ele falou assim para ela, que bom, Márcia, não é bom que o homem viva só. E aí eu mandei para ele me mandou um e-mail se apresentando, que amigo aqui, missionário, que a Márcia e o Elcio falaram. Ele falou assim, eu sou missionário aqui na Jocum, sou biólogo e tal, e trabalho com plantas medicinais. E o desafio é fazer isso para glorificar a Deus. Falei, nossa, que legal, né? Muito bom. E nisso eu já tinha muita vontade de fazer missões. Né? Sempre tive, assim... Quando tinha apelo na igreja, olha, missões, quem quer, tal, eu sempre estava lá na frente. Sempre tive vontade de conhecer a Floresta Amazônica também. E aí eu estava, a faculdade que eu estava fazendo, que é Economia, na UFO, estava em greve, e eu comecei a trabalhar num trabalho temporário no Banco do Brasil. E aí foram 4 meses, tudo, e aí, porque era temporário, era só 4 meses, peguei o acertinho lá, e estava de greve ainda, eu falei, eu podia ir lá conhecer, né? E nisso a gente estava conversando por MSN e tudo mais. O telefone era caro, então a gente se falou poucas vezes por telefone. Ele ia no orelhão lá, que era super longe, não tinha celular. E a gente conversou algumas vezes e a gente combinou de eu ir para lá, porque também era uma estrutura missionária, eu não ia ficar ali sozinha com ele, né? Eu ia ficar no alojamento e tudo mais. E aí consegui comprar a passagem e tal e fui. E conheci ele e aí a gente começou a namorar. Fiquei acho que 10 dias lá.
Quem gostou primeiro, pastor? Quem gostou? Olha, assim, a gente já tinha visto foto um do outro, né? Mas, assim, a gente sentiu aquela friozinho. Eu senti, acho que ele também, um friozinho na barriga, porque tanto tempo conversando à distância, né? Quando a gente se encontrou, mas a gente ainda era amigo, a gente não estava namorando até então. E aí, alguns dias antes de ir embora, acho que uns 3, 4 dias, ele me pediu em namoro. E daí voltei para casa tal, e aí fui olhar minha cartinha. Falei, olha, deixa eu conferir aqui, né? E lá estava escrito tal do ter um emprego diferente. Falei, o dele é bem diferente. Diferenciado. Bem diferenciado. E aí fui olhar a data que eu escrevi e falei, eu não sei a data de nascimento dele, né? Vou perguntar. Qual dia que você nasceu e tal? Aí ele falou 16 de janeiro. E foi o dia que eu escrevi a minha carta, 16 de janeiro. Eu achei muito interessante, porque não é uma fórmula de bolo, a gente tem que fazer desse jeito, cada um é de um jeito. Mas, especificamente para mim, eu acho que Deus é muito amoroso, assim, né? E acolhe cada um do jeitinho que cada um é, né? E eu acho que eu precisava ter alguma confirmação, porque eu estava disposta a esperar 10 anos, 20 anos. Então, acho que Deus queria deixar um pouco mais claro para mim, de algum sinal ali, porque eu era meio desconfiada e estava bem machucada, assim, de não querer me envolver e tudo, né? Sem que seja a vontade de Deus, sem que fosse, né, a vontade de Deus. E ele deixou isso bem clarinho, assim. E daí eu fui comentar com o Zé Beni. Uhum. E eu não sei se a Nájila está assistindo, mas ela riu demais. Quando eu contei para ela... Abraço, Nájila. Abraço, Nájila, saudade. E aí eu falei para ele, né? Falei, olha, eu tenho uma cartinha que eu escrevi e tal. E você acredita que é no dia do seu aniversário? Nossa. Aí ele tinha poucos meses de namoro. Ele, é mesmo? Aí ele falou assim, que legal, né? Tal. Eu falei assim, pois é, porque eu acho que Deus está confirmando. Mas ele não tava assim nessa... Nem tchum. Eu falo demais, né? Devia ter ficado mais na minha, mas... Já cheguei falando e falei, olha, para mim tá tudo resolvido. Eu não tô namorando para ser namoro recreativo, eu nem acredito nisso. Eu tô namorando aqui para casar, se não for... Desde do começo, vocês já estabeleceram esse olhar assim, de já olhar para o futuro. Pelo menos já, eu acho que sim. Tá. Eu já falava isso, olha, não tô para ficar, né, tipo, namoro recreativo, mas é importante essa etapa do namoro. Mas vislumbrando ali na frente o casamento. Acho que ele ficou um pouco assustado, mas depois... Já chegou chegando, já, né?